Olá, esse é o Express, o podcast da Menina de UX. Eu sou a Micaele e hoje eu vou falar sobre os erros mais comuns em UX UI e como evitá-los. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre design e tecnologia. Eu sou a Micaele e hoje eu vou falar sobre os erros mais comuns em UX UI e como você pode evitá-los para criar experiências de usuários mais incríveis e excepcionais. Bom, antes de começar de fato, eu gostaria de me apresentar mais formalmente. Eu sou a Micaele, tenho 24 anos, atualmente sou UX UI designer pleno. Eu já sou graduada em engenharia da computação e pós-graduada em gestão de produtos. Eu entrei nesse mundo de UX UI depois de fazer transição de área. Antes eu trabalhei uns anos com software e não me encontrava naquilo, e por isso eu decidi migrar para a área de design. Consegui fazer uma transição rápida até no início de 2022 e 22 e estou na área até hoje. Antes da gente começar de fato a mergulhar no tema, rapidamente eu quero explicar o que é UX UI, né? Começando por UX, que é basicamente experiência do usuário, e refere-se à sensação geral que o usuário tem com um produto ou serviço. E UI seria interface de usuário, que é o layout gráfico mesmo, os elementos visuais com quais os usuários vão interagir, e ambos são cruciais para o sucesso de qualquer produto digital. E aí você deve se perguntar, mas por que é importante evitar esses erros em ambas as áreas? Os erros em UX e UI podem levar a frustrações, abandono de produto e até perda de clientes. Então, por isso que é importante você conhecer esses erros e evitá-los é essencial. Então, agora vamos começar de fato. O primeiro que eu quero trazer aqui para vocês é a navegação confusa. Uma navegação mal projetada, ela pode confundir os usuários de várias maneiras, impactando negativamente a experiência do usuário. Eu vou descrever aqui alguns exemplos que podem surgir. Então, a primeira seria a estrutura desorganizada. Quando a estrutura do site ou aplicativo não é lógica ou intuitiva, os usuários podem ter dificuldade em encontrar o que eles procuram. Então, links e seções mal organizadas podem levar a navegação confusa e frustrante. Nomenclatura também inconsistente. Então, usar nomes de menus e links que não são claros ou são inconsistentes podem também confundir o usuário. Por exemplo, usar termos muito técnicos ou jargões que o público-alvo não entende pode dificultar a navegação. Aí vem o fato da parte de UX também ser tão aprofundada e tão conjunta com a parte de UI. Outro tópico é muitos níveis de navegação. Ter muitos níveis de menu também podem sobrecarregar o usuário. Eles podem se perder em vários submenus e ter dificuldade em voltar para onde estavam. Então, uma navegação profunda e complexa podem acabar desorientando ali os usuários. Outro tópico são links quebrados ou inativos. Aqueles links que não funcionam ou não redirecionam para lugar nenhum, só redirecionam para páginas de erro, também podem frustrar os usuários e diminuir a confiança no site. Isso pode levar a uma experiência negativa e fazer com que os usuários também abandonem o site. Outro tópico é falta de indicadores de localização. Não ter um indicador claro de onde o usuário está dentro do site pode causar confusão. Então, é importante indicar em que página o usuário está, né? Para não ter essa dificuldade dos usuários mesmo entenderem qual posição do site ele está ou como voltar para uma página anterior. Outro tópico é o design não responsível. Em dispositivos móveis, uma navegação que não é bem adaptada para tornar a experiência do usuário, isso vai ser muito ruim. Então, menus que não se ajustam bem às diferentes telas podem dificultar o acesso ao conteúdo. Falta de padrões visuais também. Então, a ausência de consistência visual e padrões de design também podem confundir os usuários. Se os elementos de navegação mudar de lugar ou aparência em diferentes páginas também mudar, os usuários também podem não saber onde clicar. Outro tópico é a sobrecarga de informação. Então, um menu com muitas opções pode também ser opressor, igual a gente tinha comentado anteriormente. Então, isso pode fazer com que os usuários sintam que há muita informação para processar e não saber, no final, por onde nem começar. E, por último, a navegação oculta. Então, colocar elementos de navegação em locais não óbvios ou ocultá-los pode impedir também que o usuário encontre facilmente o que ele estava buscando ali. Então, menus ocultos atrás de ícones ou
em áreas inesperadas podem passar despercebido pelo usuário. Então, esses problemas podem levar a uma experiência frustrante, aumentando a taxa de abandono do site ou aplicativo e diminuindo a satisfação do usuário. Então, uma navegação bem projetada, por outro lado, facilita a usabilidade e ajuda os usuários a encontrar o que eles de fato precisam ali do site de maneira rápida e eficiente. Então, qual que seria a solução? A solução é: simplifique a navegação, use padrões familiares e ofereça uma estrutura clara. E importante, teste com usuários reais para garantir que a navegação faça sentido, certo? Então vamos agora para o próximo tópico, que é o design não responsivo. A importância de um design que funcione bem em diferentes dispositivos é fundamental no contexto atual, onde os usuários acessam conteúdos através de uma variedade de dispositivos, incluindo mobile, tablet e desktop. Esse tipo de design, conhecido como design responsível, ele pode oferecer diversos benefícios. Então, eu vou trazer alguns aqui também. Então, o primeiro seria a melhor experiência do usuário. Então, o design responsivo ele vai garantir que o conteúdo seja acessível e utilizável, independente do dispositivo que você estiver acessando. Então, isso vai melhorar muito a experiência do usuário, pois o site vai se adaptar ao tamanho da tela, proporcionando uma navegação mais fluida e intuitiva. Ele também vai aumentar o alcance e a acessibilidade. Então, com a diversidade que a gente vê de dispositivos no mercado, é crucial que os sites sejam acessíveis a partir de qualquer plataforma. Um design que funcione bem em diferentes dispositivos amplia o alcance e a acessibilidade do site, permitindo que mais usuários possam acessá-lo, independente do dispositivo que ele esteja usando. Motores de busca também, como o Google, dão preferência a sites responsivos em seus algoritmos de classificação. Isso significa que um design responsivo também vai melhorar o SEO do seu site, resultando em uma melhor visibilidade nos resultados de busca. Ter um design responsivo também ele vai eliminar a necessidade de criar versões separadas de site para diversos dispositivos. Então, isso vai simplificar a manutenção, pois há um conjunto de código a ser atualizado, reduzindo também o tempo e o custo de desenvolvimento. Bom, o design responsivo também ele prepara o site para futuras mudanças tecnológicas e novos tipos de dispositivos que a gente vê lançando aí conforme os anos passam. Então, à medida que novos tamanhos de telas entram no mercado, um design responsivo garante que o site continue a funcionar bem, evitando a necessidade de grandes revisões ali no design. Então, em suma, a adoção de um design responsivo não é apenas uma prática recomendada, mas também uma necessidade no ambiente digital atual. Ele garante que os usuários tenham uma experiência de qualidade, o que pode levar a um maior engajamento, fidelização e, consequentemente, um sucesso ali para o negócio. Então, qual que é a solução? Adote o design responsivo desde o início do projeto. Teste o site em vários dispositivos e vários tamanhos de telas para garantir essa boa experiência. Certo? Então, agora vamos para o terceiro tópico, que é sobrecarga de informações. Então, o excesso de informações, também conhecido como sobrecarga, pode sobrecarregar e confundir os usuários de várias maneiras. Então, dificuldade de processamento. O cérebro humano ele tem uma capacidade limitada de processar as informações. Então, quando ele recebe uma quantidade excessiva de dados, pode ser difícil de filtrar e interpretar o que é importante. A tomada de decisão também vai ser comprometida. Então, com muitas opções e informações disponíveis, tomar a decisão vai se tornar mais difícil. Então, a indecisão vai acabar aumentando e levando à procrastinação ou decisões também mal informadas. Isso também vai levar a estresse e ansiedade. O excesso de informações pode causar estresse, ansiedade e atrapalhar o fluxo constante de dados que vai ser levado ali mentalmente, né? Vai acabar sendo muito exaustivo e afetar a saúde mental dos usuários. Outra coisa vai ser a dificuldade de identificar informações relevantes. Com tanto de informação, vai ser difícil identificar quais informações são confiáveis e mais relevantes. Isso pode levar à propagação de desinformação e uma compreensão errada dos fatos importantes. Vai diminuir também a atenção do usuário. Então, ele vai diminuir a concentração, eles vão se sentir compelidos e não vão conseguir identificar ali novas informações, o que vai levar a uma redução de produtividade também.
Então, para mitigar esses efeitos, é importante implementar estratégias como curadoria de conteúdos, filtros personalizados, ferramentas de organização da informação e promover também a educação sobre literária e informacional. Então, resumindo, a solução é: priorize as informações mais importantes, use espaços em brancos e divida o conteúdo em partes gerenciáveis. Bom, agora o quarto tema seria feedback insuficiente. Então, a falta de feedback, tanto visual ou sonoro para os usuários, principalmente para as ações ali dos usuários, pode causar vários problemas. Então, vai afetar negativamente a experiência do usuário e a acessibilidade de um sistema ou aplicação. Então, vai trazer ali incerteza, confusão, vai diminuir a eficiência também do sistema, vai deixar a experiência do usuário prejudicada, vai acabar acontecendo muitos erros repetitivos ali sem um feedback claro, e vai também ter a falta de confiança no sistema. E consequentemente, vai ter um aumento muito grande ali do suporte ao cliente que vai ser acionado ali o tempo todo. Então, alguns exemplos de feedback visual e sonoro. De visual, a gente pode dizer mudanças de cor, animações, mensagens de pop-up, ícones de confirmação, barras de progresso. E alguns de feedback sonoro, sons de clique, bips de confirmação, notificações de áudio e alertas. Então, garanta que todas as ações dos usuários recebam feedback imediato e claro, seja através de mensagens, de sons ou de animações. Então, isso que eu trago aqui como solução. O próximo tópico é desconsiderar a acessibilidade. A importância de trazer o design acessível para todos os usuários, incluindo aqueles com deficiência, é fundamental para todo o ponto de vista ético quanto prático. Então, quais são os benefícios de trazer acessibilidade ali para o seu site, para o seu sistema, para o seu aplicativo? Primeiro vai ser o alcance ampliado, né? Então, vai permitir um número maior de pessoas usando o seu produto e serviço e vai melhorar, consequentemente, também a experiência do usuário. Então, qual que é a solução? Siga as diretrizes ali de acessibilidade. Existem muitas documentações prontas para se seguir sobre isso. Utilize também ferramentas de verificação de acessibilidade e faça testes com usuários que têm essas necessidades específicas. O próximo tópico seria o uso inadequado de cores. A escolha inadequada de cores pode afetar negativamente a usabilidade de várias maneiras, desde a legibilidade quanto a visibilidade, até a consistência e a percepção humana também. A percepção principalmente ali emocional, que a gente sabe que as cores afetam emocionalmente o usuário. Então, seguir práticas recomendadas e realizar testes com diferentes tipos de usuários podem ajudar a criar uma experiência de usuário mais acessível, agradável e eficaz. Mas, dando uma solução prática, use cores com contraste suficiente para textos e fundos e considere também o daltonismo também ao escolher a paleta de cores do projeto. Indo para o próximo tópico, texto ilegível. Fontes pequenas ou difíceis de ler representam um desafio significativo para a usabilidade e acessibilidade. Ao priorizar a legibilidade e seguir as melhores práticas de design, é possível criar uma experiência de usuário mais inclusiva, onde todos os usuários possam acessar e consumir conteúdo digital de maneira eficaz e confortável. Então, qual que seria a solução? Escolha fontes legíveis e mantenha um texto adequado. Certifique-se de que há um bom contraste entre o texto e o fundo. Use também um espaçamento adequado entre linhas e palavras para melhorar a legibilidade. Além disso, o alinhamento do texto também pode alterar a forma de como o texto é lido. E por último, a gente vai falar agora sobre teste com usuários. Então, ouvir atentamente e agir sobre o feedback dos usuários não é apenas uma prática recomendada, mas essencial para o sucesso a longo prazo de qualquer empresa ou produto. Isso não apenas vai resolver os problemas imediatos, mas também ele vai criar uma cultura de melhoria contínua e de inovação, garantindo que os produtos e os serviços atendam às necessidades e expectativas ali dos usuários. Então, o que a gente pode trazer de benefícios ali de testes com usuários? Primeiro seria a detecção de problemas ocultos. Então, os usuários muitas vezes vão identificar problemas que desenvolvedores ou designers não vão ter percebido ali durante o desenvolvimento. Eles também vão trazer bastante feedback direto para ajudar a descobrir bugs, falhas de usabilidade e outras questões também que podem afetar negativamente a experiência do usuário.
e também vão trazer a identificação de oportunidades de melhoria. Então, além de problemas, os usuários também vão fornecer insights valiosos para trazer melhorias realmente para o produto ou serviço. Então, vão trazer sugestões para melhorar funcionalidades, melhorar a interface do usuário, ou ajuste mesmo que aumenta a eficiência e a satisfação do usuário. Então, uma solução possível é implementar canais para receber feedback e usar essas informações mesmo para fazer melhorias contínuas ali no seu design. Bom, agora uma dica amiga que eu quero trazer aqui para vocês é conversas com especialistas da área. Isso é uma excelente estratégia ali para aprimorar ainda mais as habilidades nessa área de UX UI e evitar erros comuns. Compartilhar experiências e aprender com os desafios de sucesso de outros profissionais podem proporcionar insights valiosos e acelerar o seu crescimento na área. Então, quais perguntas eu posso fazer ali para aquela pessoa? Quais são os erros comuns que você vê em projetos de UX UI? Pode ser uma pergunta. Outra, você poderia compartilhar algum caso em que um erro grave foi corrigido e o impacto dessa correção? Uma outra pergunta, quais ferramentas e práticas você recomenda para melhorar ali o UX UI? Então, essas interações não apenas vão ampliar o seu conhecimento técnico, mas também vão fortalecer a sua rede profissional. Então, lembre-se, o aprendizado contínuo e o compartilhamento de conhecimentos são fundamentais para se destacar nessa área de UX UI. E assim, para finalizar, aqui vai algumas dicas de ferramentas para vocês. Então, eu trago aqui o Google Analytics, ele é bem bacana para entender o comportamento mesmo dos usuários. Trago também o Hotjar para entender ali mapa de calor do site, conseguir gravar sessões mesmo que o usuário navega ali no seu site. Trouxe também o Figma ou o InVision para prototipagem e feedback colaborativo. E também trouxe o Contrast Checker para garantir boas combinações de cores. Para resumir, evitar erros comuns em UX UI pode fazer uma enorme diferença na satisfação e retenção dos usuários. Lembre-se sempre de testar, iterar e ouvir os seus usuários. É isso. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de se inscrever no nosso podcast, deixar sua avaliação, siga a Menina de UX nas redes sociais para mais dicas e conteúdos de UX e UI e compartilhe esse episódio com seus amigos e até a próxima.